Cury, a gente estava vendo, inclusive, a série que fala sobre o Senado Federal, que hoje é presidido por Davi Alcolumbre, que, semana retrasada, rejeitou a casa, a indicação de Jorge Messias com climão com o presidente da República, que está nos Estados Unidos para se reunir com Trump. Eles vão se encontrar em algum momento? Tem previsão de uma conversa franca e amigável, não sei como, entre Davi Alcolumbre e Luiz Inácio? Olha, a ideia é de que sim, que eles se encontrem, não se sabe ainda quando, mas a ideia é que a relação seja retomada aos poucos, foi isso pelo menos que foi passado pelos emissores do presidente Lula. Esses interlocutores, emissários, não emissores, obviamente, esses interlocutores do presidente que foram designados pelo Lula para conversar com o Davi Alcolumbre depois da derrota imposta na semana passada, uma derrota histórica, na rejeição do nome do Jorge Messias, indicado pelo presidente para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Qual que é essa mobilização? O presidente Lula ainda está tentando, de alguma forma, ali, esperar a poeira baixar para conversar com o Davi Alcolumbre também. Enquanto isso, 2 ministros do governo foram conversar com o Davi Alcolumbre. Então, essas conversas aconteceram no começo dessa semana. A gente está falando do José Guimarães, que era líder do governo lá na Câmara dos Deputados, do Partido dos Trabalhadores, e é ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Ou seja, que deu entrevista até. Deu entrevista ontem no 360 para o Gustavo Uribe, para a Débora Bergamasco e para o Yuri Pita. Ele foi um dos que conversou com o Davi Alcolumbre, porque ele é responsável dentro do governo do presidente Lula pela articulação política do governo. Um cargo que no passado foi ocupado pelo Alexandre Padilha, depois pela Gleisi Hoffmann, e assumiu recentemente, poucos dias inclusive antes da derrota do Jorge Messias, o José Guimarães esse cargo. Um outro ministro que conversou também foi um outro José, o Múcio. José Múcio, ministro da Defesa, você vai se lembrar, porque a gente estava aqui no live durante a sabatina do Jorge Messias, foi quem chegou com o Jorge Messias no Senado Federal. Jorge Messias estava com a esposa e do lado deles estava o José Múcio Monteiro, que é ministro da Defesa do presidente Lula, foi integrante do Tribunal de Contas da União, é muito experiente politicamente e não estava à toa do lado do Jorge Messias naquele dia. Ele participou, naquela reta final, também das articulações políticas na tentativa de convencer os senadores e garantir o número necessário de votos para aprovação. Não deu certo, uma tentativa que acabou frustrada, mas ele tem uma ótima relação ali no Congresso Nacional, em especial no Senado, e em especial com o Davi Alcolumbre. Então, esse é o início, é um pontapé inicial do presidente da República nessa tentativa de reatar as relações com o Davi Alcolumbre, uma relação que foi muito boa no passado, passou por um estremecimento quando houve o anúncio da escolha do Jorge Messias pelo presidente da República no dia 20 de novembro do ano passado. Desde então, a relação havia melhorado entre o Lula e o Alcolumbre, e aí a relação foi pelos ares quando o Davi Alcolumbre conseguiu, junto com a oposição, votos necessários para barrar a escolha do presidente depois de 132 anos de história da nossa República. Então, é uma tentativa inicial dessa aproximação. Então, antes de o presidente Lula conversar de fato com o Davi Alcolumbre, mandou o José Múcio, mandou o José Guimarães, e aos poucos essas pontes vão sendo refeitas, sendo restabelecidas para que a relação volte. Porque a gente já falou aqui, foi uma derrota histórica? Foi uma humilhação para o governo? Foi uma derrota para o governo? Foi. O governo ainda depende do Senado. Então, num ano eleitoral, não dá para virar as costas, não dá para virar as costas, por mais que haja uma ala que defenda uma resposta mais enfática. Inclusive ontem, Gustavo Uribe e eu trouxemos a informação de que as pesquisas internas do PT mostraram que houve um aumento do apoio ao presidente Lula nas redes sociais. Esses trackings do Partido dos Trabalhadores mostrou que, para a imagem do governo, em especial do presidente Lula, foi bom. Apesar da rejeição ter sido péssima para o governo, o governo conseguiu surfar um pouco nessa onda. E isso aumentou ali o engajamento favorável ao presidente Lula. Isso, no Partido dos Trabalhadores, é um indicativo de que o governo tem que bater no Congresso. Pôr na rua, Congresso inimigo do povo, toda aquela mobilização. Ao mesmo tempo, o governo avalia de que maneira vai fazer isso, porque, de fato, precisa do Senado
da República, além da Câmara dos Deputados, para aprovação de um monte de propostas. Proposta de emenda à Constituição que diz respeito à segurança pública, a PEC da segurança pública, a escala 6x1, o texto que trata sobre o aumento dos preços dos combustíveis, uma tentativa de segurar num ano eleitoral. Então, o Congresso ainda é muito importante, o Senado é crucial para o governo do presidente Lula, então toda resposta e reação vai vir com muito cuidado e com muita cautela.